A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Como sempre, todas as semanas, o nosso bate-papo sobre o marketing esportivo. Boa noite também para você que nos segue na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br, e também para você que nos ouve através do portal da Band. É só você entrar no site do Grupo Bandeirantes de Comunicação, band.com.br, e clicar no ícone das rádios do Grupo Bandeirantes e escolher a Rádio Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. E uma boa noite também para quem está sempre aqui ao meu lado na apresentação desse programa, ou também jornalista, Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. O programa de hoje vai rolar a bola para duas joias da indústria do entretenimento. Futebol e cinema tendem a jogar mais juntos, seja em iniciativas como a transmissão de partidas importantes na tela grande, a final madrilenha da Liga dos Campeões entre Real e Atlético no próximo sábado é o exemplo mais recente, seja na exibição de filmes com temática esportiva nos estádios mais modernos. Pois é, Carota, começa essa semana, nessa quinta-feira, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, o Cinefute, o único festival de cinema sobre futebol da América Latina. A quinta edição da mostra, com todas as sessões gratuitas, vai homenagear os 100 anos da seleção brasileira e os 60 anos da camisa canarinho, além dos 20 anos de conquista do tetracampeonato mundial nos Estados Unidos. É, Sérgio, mas o apelo popular nem sempre é sinônimo de sucesso em produções associadas ao mundo do futebol. Heleno, por exemplo, que retratou a ascensão e a queda do polêmico jogador botafoguense, vivido por Rodrigo Santoro, foi um fiasco de bilheteria. Será que o caminho do ponto de vista dos negócios é tabelar com a comédia, que vem impulsionando as produções nacionais? O Casamento de Romeu e Julieta, que brinca com a paixão proibida entre um corintiano e uma palmeirense, levou quase 1 milhão de espectadores ao cinema. E segundo a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, o público e a receita das distribuidoras brasileiras cresceu cerca de 30% no primeiro semestre do ano passado. Só em bilheteria, o faturamento chegou a R$1 bilhão. De que maneira o futebol pode então aproveitar essa boa fase e vice-versa? Quem vai explicar como a união bem planejada entre a bola e o cinema pode gerar mais audiência, inclusão e lucro é o idealizador e diretor do Cinefute, Antônio Leal. O nosso convidado também esclarece as táticas para melhor aproveitar os programas de isenção na área, comenta a tendência de as grandes partidas ganharem as salas de cinema e, claro, adianta os destaques do Cinefute, que começa na próxima quinta-feira. Mas antes da gente bater esse papo com o Antônio Leal, vamos a um rápido giro com as novidades dos negócios esportivos. Golaços da semana. Os negócios no mundo esportivo. Cristiano Ronaldo é mesmo a bola da vez. Depois de arrematar o título de melhor do mundo, o craque do Real Madrid e da seleção portuguesa se consagra como o jogador mais bem pago do mundo. Segundo a revista Forbes, ele arrecadou 73 milhões de dólares, o equivalente a 183 milhões de reais, entre junho de 2012 e junho de 2013. Dessa grana, cerca de 49 milhões de dólares correspondem a salários e bônus por produção. O restante vem de patrocinadores. No campo do faturamento, Lionel Messi está em segundo. A conta bancária do argentino engordou em 65 milhões de dólares, ou 163 milhões de reais, na última temporada. Patrocinadora do Mundial, a Coca-Cola vai estampar nas latas o nome do refrigerante em 11 línguas: árabe, aramaico, bengali, coreano, hebraico, hindi, inglês, japonês, mandarim, russo e tailandês. A jogada de marketing segue o tal manifesto lançado pela empresa há pouco mais de um ano, com as diretrizes para fazer desta a Copa de todo mundo. Os jogadores do All Blacks, time de rugby da Nova Zelândia, realizaram o sonho de um menino de 10 anos. Louco pela equipe, Bailey Pact deu de cara com seus ídolos na cozinha quando foi tomar o café da manhã. O garoto nem tinha ainda se recuperado da surpresa
quando foi levado para uma partida com os craques e os não menos empolgados amigos da vizinhança. A Manhã Inesquecível foi produzida pela Weet-Bix, marca de cereais patrocinadora dos All Blacks. A força das redes sociais vem batendo recordes. Em resposta a críticas disparadas a jogadores do Arsenal, a casa de apostas Paddy Power, patrocinadora do clube inglês, escalou alguns deles para provar que os tweets se enganaram. Enquanto Lucas Podolski, por exemplo, mostrou que é bom de pontaria, Mikel Arteta teve que superar nas cobranças de pênalti a avó de um dos torcedores. Mas aí, com todo respeito, né, fica até fácil. E você pode assistir ao vídeo desta jogada de marketing na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, e consultor de projetos culturais, Antônio Leal atua há 21 anos nesse mercado. Produz e assessora, coordena e presta consultoria a diversas iniciativas associadas à cultura, em especial do segmento de mostras e festivais de cinema. Antônio, boa noite, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio é Esporte. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Carol. O prazer é todo meu. Estamos aqui prontos para falar muito sobre esse tema, né, que liga cinema e futebol, uma química que tem dado muito resultado ultimamente. Estamos aqui prontos para conversar sobre isso. Muito bem, Antônio. A quinta edição do Cinefute, o único festival de cinema sobre o futebol da América Latina, começa na próxima quinta-feira no Rio. A iniciativa expõe e alimenta, claro, o avanço do esporte na indústria audiovisual, em peças publicitárias, em virais na internet e mesmo no cinema, né? Então eu dou aqui o pontapé inicial do nosso papo, perguntando qual a importância dessa relação entre esporte e cinema para o mercado. É de extrema importância, porque, na verdade, o que acontece, quando nós conseguimos unir, né, essa atividade que está muito ligada à questão cultural, com um tema que é um tema ligado a uma verdadeira paixão nacional, que é o futebol, nós conseguimos, na verdade, atrair a atenção de vários campos, de várias marcas, de várias observações sobre tanto cultura quanto o esporte. Como você bem disse ao início aí da nossa conversa, esse é o único festival de cinema do Brasil e da América Latina que é dedicado exclusivamente à exibição e promoção do cinema de futebol. E isso nós descobrimos através de um grande trabalho de pesquisa, de planejamento. Eu tenho uma larga atuação nesse campo das mostras e festivais de cinema no Brasil, e nós há muito tempo vimos pesquisando como é que esse circuito de festivais no Brasil se comporta, né? E nós identificamos essa lacuna que havia nesse circuito, que é exatamente o país do futebol até o ano de 2010, quando o Cinefute foi criado, não possuía um festival de cinema dedicado a esses temas, basicamente a questão do festival de futebol. E a partir daí nós começamos a desenvolver todo um trabalho de entendimento de como é que seria o impacto disso, como que um festival como esse atrairia produções cinematográficas temáticas, porque no Brasil há diversos outros festivais de cinema temáticos, né? Vou dar aqui alguns exemplos. Nós temos um festival de cinema ambiental, nós temos um festival de cinema de diversidade sexual, de cinema feminino, de cinema que é feito por universitários. Há no Brasil um leque muito grande de festivais. Aliás, nos encontros que nós participamos, sempre afirmamos que o Brasil possui um dos mais diversificados circuitos de festivais de cinema do mundo. E logo o futebol, né, Antônio, que movimenta paixões e milhões, ficava de fora dessa festa, né? Exatamente. Nós temos um levantamento de 248 festivais de cinema do Brasil, que são eventos que acontecem com regularidade, com curadoria, com envolvimento profissional sério, né? E que tratam dos mais variados temas. E ter o futebol como um desses festivais, né? Já hoje, no seu 5º ano, plenamente inserido e reconhecido nesse circuito de festivais no Brasil, para nós era um grande desafio. Uma questão muito central, que era o seguinte: teremos filmes, né, de futebol todos os anos, e ainda bem que nós conseguimos
ter sucesso nessa busca de filmes anualmente. Agora, Antônio, a iniciativa esse ano vai homenagear os 100 anos da seleção, né? Os 60 anos da camisa canarinho e também os 20 anos da conquista do tetracampeonato mundial, né? Nos Estados Unidos. Como é que é feita a escolha dos filmes? Quer dizer, como é que se faz para equilibrar, por exemplo, né, os critérios relacionados à audiência, também a questão histórica, né, a contribuição histórica, ao gabarito cinematográfico e, ao mesmo tempo, ao mundo do futebol? Como é que faz essa mescla aí, essa receita? Na verdade, essa qualidade, digamos assim, e essa diversidade da programação é uma meta que nós perseguimos o tempo todo. A gente não exibe apenas filmes de jogadores, de conquistas, de clubes. Nós fazemos questão de inserir na nossa programação um leque muito amplo, temático de filmes de futebol que falam das diversas faces que o futebol ele representa. Nós temos muitas histórias humanas de futebol, nós temos histórias de ficção que usam o futebol como fio condutor e que fazem do futebol um elemento forte naquela dramaturgia implementada naquele filme. Não tem só documentários, obviamente que os documentários dominam a programação todos os anos, mas nós procuramos sempre criar uma programação exatamente nesse sentido que você apontou, que ela seja uma programação que seja bastante diversificada do ponto de vista do gosto do público, né? E essa qualidade e essa possibilidade de montar uma programação bastante plural vem exatamente da quantidade de filmes que nós recebemos a cada ano. Esse ano nós conseguimos um novo recorde no nosso período de inscrições do festival. É assim que nós escolhemos a nossa programação. Nós abrimos uma convocatória onde os realizadores e produtores cinematográficos de todo mundo mandam os filmes para nós e nós ali, através de uma comissão de seleção, fazemos a escolha dos filmes. Esse ano foram 132 filmes de futebol que nos foram enviados. Desses filmes, quantos são brasileiros e quantos do lado de fora? Este ano nós conseguimos ter uma boa chegada de filmes brasileiros. No caso desses 132, nós tivemos 52 brasileiros e 80 estrangeiros, né? Normalmente, esta relação ela é inversa e muito mais forte para o lado internacional. Eu reputo a isso o ano da Copa do Mundo no Brasil, que certamente estimulou, né, os realizadores a criarem filmes de futebol e também, de certo modo, modestamente falando, do crescimento do festival a cada ano, porque sabendo-se que há um festival de cinema que exibe esse tipo de cinematografia, de certa forma o realizador se sente mais estimulado para poder apresentar os seus projetos, né? A gente está conversando no Negócio Esporte hoje com o Antônio Leal, que é o curador do Cinefute, o festival, o único festival de cinema do Brasil e da América Latina sobre futebol. Antônio, a gente imagina que fazer o meio-campo entre os vários interesses e demandas num festival desse porte é um grande desafio. Então, como evitar ou administrar as bolas divididas entre o marketing, o futebol e o cinema? Na verdade, eu nem diria que se trata de uma bola dividida, porque esses três, digamos, vetores que você acaba de falar, eles podem se relacionar muito bem, né? Aliás, devem se relacionar muito bem. A gente, sempre que planeja um evento, sempre que busca viabilizar o evento, nós, de certa forma, temos que passar por isso. No caso do Festival de Cinema, nós temos que ter um olhar na qualidade daquilo que será apresentado ao público, uma certa conexão com aquilo que você já construiu de relação com o público ao longo das edições anteriores, né? E, ao mesmo tempo, apresentar uma programação que passe por todo o espectro, né, de linguagem do futebol no cinema, para que você possa cada vez mais atrair empresas e atrair também os seus espectadores. Lembrando que o Cinefute faz as suas exibições com entrada franca, o que já é um estímulo para que as pessoas compareçam aos cinemas para viver essa experiência de ver filmes de futebol. Por falar, você citou a questão da entrada, né, que é gratuita, né? Falando um pouquinho em termos aí, né, de captação publicitária, né, para poder viabilizar a captação de parceiros, né?
Você considera que o futebol, que a gente pode considerar aí uma usina, né, de audiência, de negócios, praticamente no mundo inteiro, né, tem a facilidade também para bater essa bolinha aí com o cinema? Sim, eu acho que o tema que nós escolhemos ajuda muito, né? Porque ele já é uma atividade muito vinculada a essa questão das marcas, das exposições das marcas. Porém, neste ano, que é o ano da Copa do Mundo, nós já prevíamos isso, né? Há, digamos assim, uma dispersão muito grande por parte das empresas do ponto de vista da alocação de recursos, né, em determinados empreendimentos, porque isso já é fato, pelo menos no acompanhamento que nós fazemos aqui, que a publicidade, de certa forma, atraiu os investimentos das empresas para o período da Copa do Mundo, o que causou, por outro lado, uma certa restrição orçamentária para os chamados projetos de caráter cultural ou coisas nesse sentido. Estou falando de livros, projetos ligados ao cinema, projetos ligados à questão cultural mesmo. Então esse é um quadro, um cenário que nós já tínhamos, de certa forma, uma previsão de que aconteceria e, no nosso ver, se confirmou. Então eu acredito que, passado o período da Copa do Mundo, já estamos falando então no 6º Cinefute em 2015, eu tenho absoluta certeza que esse cenário voltará a se estabilizar e as empresas poderão então voltar os seus olhares para todas as atividades que estão vinculadas ao futebol. Muito bem, falando ainda em relação ao modelo do Cinefute, você pode explicar como é formatado esse projeto que já chega ao 5º ano, né? O que vocês tiveram, digamos, de ajustar ou de conceder para viabilizar o festival ou para torná-lo mais popular? Na verdade, este ponto principal, que é a entrada franca, já nos tira totalmente a receita que o projeto poderia obter, né, e financiar boa parte das suas despesas. Então, nós já começamos com essa decisão, que é uma decisão que envolve claramente a nossa sinalização de que o projeto é um projeto de caráter cultural que estimula a presença do público, que democratiza o acesso da sociedade a um bem cultural que nós estamos gerando, né? E a viabilização desse bem cultural, que é o Festival de Cinema, ela se dá sempre através de leis de incentivos fiscais, né? Ou de editais culturais, que também acontece muito no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro também há empresas e instituições que periodicamente abrem editais para apresentação de projetos. Então, é através exatamente da captação de recursos, né, das empresas e instituições que nós conseguimos ter o convencimento da importância do nosso projeto, é que nós vamos fazer essa conta fechar. E nós, assim, temos uma decisão clara de que a entrada franca, para nós, é uma postura que o festival tem mesmo, de se apresentar de uma maneira bastante democrática para a sociedade. Muito bem, nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, o Antônio Leal. A gente está quase chegando aqui no nosso primeiro intervalo, mas antes da gente ir para o nosso intervalo, Antônio, eu queria saber uma curiosidade de você rapidamente aqui. Quais foram os filmes que, a gente pode dizer assim, vestiram a camisa 10 do festival nesses 5 anos, né? O que mais conquistaram ali o grito da galera? O que acontece é que o Cinefute, ele não tem um júri técnico, um júri oficial, né? Quem escolhe os melhores filmes nas nossas mostras competitivas de curta e longa metragens é o público. Então, nada melhor do que o termômetro da escolha do público para poder responder essa pergunta para você. Então, nós temos aí, por exemplo, né, o filme chamado Mauro Shampoo, Jogador Cabeleireiro em Homem, um filme que é do Rio de Janeiro, mas é sobre o pior jogador do mundo que joga no Ibis de Pernambuco. Isso. Temos, por exemplo, Inacreditável Batalha dos Aflitos, que conta aquela história incrível do Grêmio, né, que permaneceu ali, foi elevado de volta à primeira divisão num jogo dramático. Esse ano que passou, nós temos o 3 no Trio, um curta-metragem que fala sobre a foto do Abrunhosa, que tem o Jairzinho ao lado de Tostão com Pelé na Copa de 70. Ou seja, temos o filme chamado Memórias do Chumbo, Futebol no Tempo do Condor, que ganhou o Cinefute esse ano. Outro filme do Grêmio chamado Geraldo Grêmio,
também foi vencedor do Cinefute, ou seja, temos aí a nossa galeria, digamos assim, de filmes vencedores ao longo desses 4 anos, e que o nosso prêmio não poderia ser outro, é uma taça, né, nos moldes dos grandes campeonatos de futebol do mundo. Tem volta olímpica no cinema, é uma maravilha poder... A noite de encerramento nossa é uma noite muito maravilhosa. Muito legal, bacana. A gente está conversando essa semana aqui com o Antônio Leal, idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho. É quase como no cinema, né? Fica aquela expectativa para o próximo bloco. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo, a gente conversa com o Antônio Leal, idealizador e diretor do Cinefute aqui no Negócio Esporte. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Até já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode também ouvir esse programa novamente, essa entrevista novamente, acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. O Negócio é Esporte, com 2 es.com.br. Pode nos seguir no Twitter, o nosso endereço é o @onegocioesporte, com um é só aí, @onegocioesporte. E pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado dessa semana é o idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, o Antônio Leal. A gente vai continuar esse bate-papo com o Antônio daqui a pouquinho, né? Mas antes, vamos às notícias do marketing esportivo da semana. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. 20 instalações, um ciclo de cinema e transmissões esportivas aproximam nesta semana os pilotis da PUC-Rio de um Maracanã. Produzida pelos alunos de publicidade sob orientação dos professores Marcos Barbato e Cristina Bravo, a exposição A Bola reúne desde a mostra da fotógrafa belga Jessica Hiltot, com imagens de tribos africanas jogando bola, até partidas virtuais de altinho, aquela brincadeira típica das praias cariocas, e também a experiência de jogar com os olhos vendados e sentir que a paixão pelo futebol extrapola limites. A semana dedicada à bola na PUC vai acolher também uma mostra de cinema em parceria com o Cinefute. Depois da exibição de filmes como Mário Filho, o criador das multidões, Heleno e Garrincha, a alegria do povo, jornalistas, cineastas e pesquisadores vão discutir aspectos culturais, sociais e históricos associados ao esporte mais popular do mundo. E a Bradesco Esportes FM também foi escalada para essa seleção de atividades. Amanhã e na quinta-feira, a partir de 10 da manhã e até as 4 da tarde, vários programas aqui da Bradesco Esportes FM vão ser transmitidos ao vivo, direto dos pilotis da PUC, com a participação dos estudantes. Inclusive, uma edição especial de O Negócio é Esporte. No próximo dia 21, São Paulo recebe mais uma edição de Jogue com seu ídolo. Desta vez, os torcedores poderão bater uma bolinha com os ex-jogadores do Corinthians, Kleber e Batata. O jogo está marcado para a Arena WS na Barra Funda. E estamos de volta aqui no Negócio Esporte, conversando com o Antônio Leal, que é idealizador e diretor do Cinefute, né? O festival sobre cinema, que começa na próxima quinta-feira. Antes do intervalo, o Antônio comentou aqui os filmes que fizeram maior sucesso com a galera aí ao longo desses 5 anos, como, por exemplo, o filme sobre o Mauro Shampoo, o filme referente àquela batalha épica, né, dos aflitos, quando o Grêmio retornou à primeira divisão, entre outros. E você pode ver um trailer ou trailers desses filmes na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. E por falar em galera, a gente conversa aqui no Negócio Esporte, né, Antônio, com gestores de marca, organizadores de eventos, publicitários, consultores de marketing. E essa turma é praticamente unânime ao apontar a interatividade como um fator hoje essencial para o sucesso, digamos, de um evento, né?
Um campeonato de surf, uma partida de basquete, uma corrida de rua. Hoje é quase obrigatório transformar essas iniciativas em um show, com a participação do público. Você mesmo, né, lembrou aí com gosto que no último dia na premiação rola até uma volta olímpica, né? Aí eu te pergunto, vocês pensam em revestir o Cinefute ainda mais com esse conceito, tornando as sessões mais interativas? Até porque o festival, né, trata de futebol, campeão mundial de participação popular. Exatamente. Isso é muito importante, né? E eu acho que a gente está, ano após ano, subindo degrau por degrau, com toda a tranquilidade com o evento, procurando se fortalecer e se consolidar. E nós caminhamos muito para um lado, assim, de que dentro da sala de cinema, o nosso espectador ele possa se sentir como se estivesse nos seus estádios, com a sua torcida, com os seus amigos. Então, a gente costuma, dentro das nossas salas, durante as nossas exibições, sempre criar alguma dessas sessões com alguma coisa de especial. Eu vou te dar um exemplo assim que para nós foi muito marcante no ano passado, na abertura do Cinefute. Ano passado, o filme que abriu praticamente todas as sessões do Cinefute pelo Brasil foi um filme francês chamado Os Rebeldes do Futebol. Nesse filme, o grande rebelde do futebol chamado Eric Cantona costura, ele ancora 5 histórias de jogadores que foram além das suas funções como atletas e que lutaram por causas sociais nos seus países. Um desses 5 episódios é do brasileiro Sócrates, né, o grande jogador Sócrates, que implantou ali a democracia corintiana e viveram um momento ali muito mágico durante aquele período do Corinthians. E nós fizemos uma homenagem ao Sócrates, com a presença dos familiares dele, inclusive, e que fizemos 250 máscaras do Sócrates para o nosso público vestir essa máscara, colocar essa máscara para uma homenagem ao Sócrates com a mão erguida, que era o gesto do Sócrates ao marcar os gols todos os domingos, né, em meio de semana nos estádios. E há outras iniciativas que nós tomamos, envolvendo crianças também. Nós temos sessão voltada para o público infantil, onde nós procuramos distribuir uma série de elementos, né, em que aqueles jovens se sintam integrados de alguma forma com a questão que está sendo tratada no cinema. Maravilha. Antônio, aproveitar essa questão da homenagem aí, queria voltar a falar da questão da homenagem, mas aí em relação à seleção brasileira, inclusive também a camisa canarinho, né? A gente sabe que, em geral, o tratamento, né, aqui no Brasil, dedicado à memória da cultura, do esporte, de modo geral, aliás, em tudo, né, está muito longe do que deveria ser, está longe do ideal, né? O que é uma pena, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, né? E eu queria lembrar que alguns dos principais clubes aí do mundo, o Barcelona, por exemplo, o Manchester United, têm espaços interativos onde o público pode conhecer e até se divertir aí com essas preciosidades históricas, né? Eles usam muito esses espaços aí para gerar ainda mais receita e também um maior número de torcedores, de fãs, né? Vocês pretendem fazer alguma coisa nessa linha a partir do Cinefute? Quer dizer, o cinema também não pode ajudar a iluminar mais a memória do nosso esporte e também melhorar, né, fazer dela uma fonte de mais audiência e de mais lucro, de uma melhor renda? Isso é importantíssimo, né? E a gente percebe que mesmo no ano da Copa do Mundo, né, em que houve de fato um aquecimento, né, nas produções e entregas de filmes ligados a futebol, eu acho que ainda está abaixo do potencial que o futebol brasileiro merece e que precisa ter histórias novas a serem contadas, né? Então, quer dizer, ter essas histórias contadas através da linguagem cinematográfica é um elemento muito forte para recuperar essa memória e essas histórias, como você bem disse. O que ocorre é que para você entrar de fato, né, no empreendimento de uma produção cinematográfica, há um contorno aí de negócios muito grande a ser fechado, né? E é por isso que a gente não consegue, por exemplo, ter um número de longas-metragens muito forte todos os anos sendo renovados na cinematografia de futebol. Já o formato curta-metragem, ele consegue sim ter uma safra bastante interessante, bastante consistente a cada ano. Agora, é muito importante que nós tenhamos, de fato, né, estímulos do ponto de vista financeiro e de fomento para que nós possamos ter essas histórias contadas. Ano passado, nós apoiamos e ajudamos a restaurar um filme chamado Tostão, a Fera de Ouro, um filme de 1970
que ficou pouquíssimo tempo no cinema naquele período e que há 30 anos não era exibido em local algum, né? Na televisão não passava e no cinema também não. Então, ter esse filme resgatado e apresentado ano passado para nós foi uma vitória muito grande. E as pessoas ali conseguem, por exemplo, ver o Mineirão naquele período, ver todo o contexto social que envolvia, os carros da época. É muito importante ter essas imagens projetadas. Pois é importante também, Antônio, não sei se você concorda comigo, que não só haja fomento, mas haja uma preocupação, um planejamento, tá? De uma forma mais inteligente, se aproveitar essas preciosidades, para que também a gente não tenha casos isolados e para que essas preciosidades estejam, claro, associadas à renovação de público, à renovação de torcedores, à renovação de fãs. Afinal de contas, como você disse na abertura e todo mundo sabe, né? O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país do futebol. E essa chancela, esse rótulo, recebe uma série de apropriações. Então, eu acho que é importante que a memória, jogar a luz na memória, mas cuidar também que sejam criados espaços compatíveis com essa riqueza, não é isso? Exatamente. E essa questão do fomento é importante, claro, porque é a forma como você viabiliza. Mas o fato é que realmente a palavra planejamento, né, de alguma forma não é parte, assim, digamos assim, do vocabulário dos nossos, digamos, gestores ou, eu diria, até autoridades, né, que tem que pensar algo nesse sentido. Está melhorando, né? Exatamente. Nós já vínhamos, desde 2010, quando o Cinefute foi criado, e ali nós já tínhamos 3 anos do anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo, falado muito no legado cultural que a Copa do Mundo poderia proporcionar, em tudo aquilo que envolvia um acervo cultural que poderia ser estimulado através da Copa do Mundo. Nós chegamos agora, em 2014, sequer com os nossos estádios prontos, né? Então não dá para pensar em outros tipos de benefícios, em outros tipos de legado, se o básico a gente não consegue entregar. Então, de certa forma, esses filmes que vêm sendo produzidos e que vêm sendo realizados já é uma grande vitória dentro desse cenário um pouco confuso que a gente está enfrentando aí com relação a isso. Ainda em relação a essa tabelinha entre futebol, cinema e marketing, Antônio, seria exagerado a gente imaginar, falando assim provavelmente do mercado, uma parceria entre produtores de vídeo, né, produtores de cinema e os estádios ou arenas esportivas, no sentido de ampliar o cardápio de entretenimento dessas arenas, ou seja, o torcedor ele pode, claro, ele vai lá para assistir ao jogo, mas ele também vai para, como a gente observa nessas arenas, nas principais arenas mundo afora, né, ele vai para consumir outras coisas, né, para ter uma experiência, né, singular, uma experiência de entretenimento. Você acredita que a indústria audiovisual pode, né, empreender mais nesse sentido? Sem dúvida. Nós, enquanto mostra de festival de cinema, nós, enquanto um projeto que abre espaço para a difusão da cinematografia de futebol, nós já temos sido procurados por alguns gestores dessas arenas, né? Porque no próximo dia 22, se eu não estou enganado, né, todas essas arenas passam para as mãos da FIFA e nada ali pode ser feito que não seja a preparação para o início da Copa e a realização do evento. E eles voltam a ter de volta esse estádio, né, na segunda quinzena de julho. E a partir dali começa, então, uma nova vida, né, de sustentabilidade para esses estádios, essas arenas, digamos assim. E nós já temos feito articulações com algumas delas, exatamente para poder fazer com que o Cinefute faça parte de uma programação de entretenimento dentro desses estádios. Você pode adiantar alguma delas, só para a gente ter uma referência? Na verdade, a gente pode adiantar, por exemplo, a do Rio de Janeiro, pode adiantar, por exemplo, a de Fortaleza. São algumas que a gente está tentando fazer essa articulação, porque são, inclusive, espaços que têm auditórios propícios para isso. Então, nós estamos já tentando preparar algum tipo de projeto que venha, digamos assim, proporcionar esta possibilidade de
de um espectador chegar no estádio e ter lá uma série de opções para que ele possa estar, digamos assim, vivenciando aquele momento que ele está no estádio, não apenas com a partida de futebol. Do jeito que o futebol está, né, aqui no Brasil, os estádios que a gente viveu aí no Campeonato Carioca esvaziado, né, periga às vezes o torcedor, começou o jogo, não, peraí que eu estou vendo esse filme aqui mais um pouco, né, dependendo do filme, esse por exemplo sobre o Tostão. Muito melhor que alguns jogos. Sem a dúvida, isso está parecendo aquele período do cinema onde nós tínhamos lá o Canal 100, né, que antecedia o longa-metragem, em que nós pagávamos o ingresso não para ver o longa-metragem, a gente assistia o Canal 100 com o maior prazer, né? Aquelas imagens fantásticas do futebol e depois ia embora, né? Então você via preliminar, mas o jogo principal não era muito interessante, né? A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, o Antônio Leal. Antônio, a gente, como a gente falou aqui na abertura, né, o futebol virou um artilheiro aí na indústria audiovisual, principalmente falando aqui em publicidade, né? Tirando a questão do efeito Copa do Mundo, você acha que esse avanço se sustenta aí para frente? Acho difícil porque as demandas desse ano elas foram muito aquecidas e estimuladas pelo evento. Exatamente. Como a gente não tem, de certa forma, nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de construção de um negócio que venha, digamos assim, tirar proveito ou venha ter algum tipo de benefício dessa onda que hoje nós estamos aqui sendo tomados, eu acredito que depois essa onda vai baixar. Então, pelo menos no campo que nós atuamos, que é o campo da cinematografia de cinema de futebol, ela, de certa forma, ela vai voltar a ter um nível de produção que vinha tendo até o ano passado, por exemplo. E falando do ponto de vista da produção cinematográfica em geral, o que a gente pode perceber é o seguinte, quer dizer, aí falando não só de cinema de futebol, né? Há estímulos hoje sendo muito bem implementados pela Ancine, por exemplo, a Agência Nacional do Cinema, que vem buscando, por exemplo, abrir espaços para produção de obras para a televisão através de séries. Então isso sim é algo que poderá permanecer, mas que também não foi estimulado pela Copa do Mundo. Isso já é um processo que vem sendo tentado implementar pela Ancine, os recursos estão disponíveis e há muita produtora gerando produtos para a TV. Há 2 ou 3 séries que estão no ar nesse momento, né, e que falam sobre a seleção brasileira, que falam sobre futebol, mas depois da Copa do Mundo eu não tenho dúvida que tudo isso vai, digamos, baixar e vamos ter que viver no nosso cotidiano aí de sempre. Muito bem, a gente está conversando no Negócio Esporte hoje com o Antônio Leal, que é idealizador e diretor do Cinefute, o festival sobre futebol, cuja 5ª edição começa na próxima quinta-feira. O Antônio está falando aí do mercado, desse contexto atual do audiovisual, da indústria audiovisual. A gente faz agora o nosso segundo intervalo e na volta, Antônio, queria que você descrevesse um pouco melhor, né, que tipo de traço hoje esse ambiente, né, da indústria audiovisual pode favorecer as produções associadas, particularmente associadas ao esporte. Tá legal? A gente faz um intervalo, rapidinho, voltamos já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. De volta aqui pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, essa semana falando de futebol e cinema, né? Eu lembro que você pode ouvir esse programa também, novamente, acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso endereço, nosso perfil, né, no Twitter é o @onegocioesporte, e pode também curtir e até compartilhar, né, a nossa página no Facebook, tá certo? O negocioesporte.com.br é a nossa página principal, lá você encontra todas as outras informações. O nosso convidado dessa semana é o idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, Antônio Leal. Caralta. Antônio, antes do intervalo, a gente estava comentando o cenário atual dentro da indústria, né, audiovisual como um todo, né?
Eu te pergunto, a gente teve recentemente uma mudança na lei do audiovisual que incentiva as pequenas produtoras, né? Até que ponto isso joga a favor para aumentar as produções associadas a esporte no país? Ou na prática ainda não fez diferença? Na verdade, a grande mudança que a Ancine fez recentemente, e que essa sim tem dado bastante resultado, se refere exatamente ao estímulo da criação de produções para a televisão a partir da implantação de uma cota que as programadoras precisam cumprir. E esse movimento, ele provocou, sem dúvida alguma, uma movimentação bastante forte nas produtoras cinematográficas e audiovisuais no Brasil, que inclusive estão assim com demandas bastante expressivas, né? Não só para esse ano, já estamos falando até em 2015. Então, a boa parte da grade das programadoras hoje de TV, por assinatura, estão sendo cumpridas, né? Está sendo cumprida através dessa produção. E isso está fazendo com que haja um movimento, às vezes, de pessoas e profissionais que estavam trabalhando apenas com a questão cinematográfica, industrialmente falando, né, e que começaram a produzir séries, a lidar com a linguagem de TV. Há uma preocupação muito grande em formar roteiristas para isso, ou seja, está pegando boa parte da cadeia produtiva para se voltar para essa questão da televisão. Antônio, historicamente, né, alguns filmes sobre futebol, ou sobre jogadores também, né, de futebol, para ser mais específicos, como o Heleno, né, ou então o filme sobre o centenário do Santos, não fizeram tanto sucesso assim, amargaram alguns fracassos de bilheteria, né? Queria saber de você, a que você atribui isso, né? Você acha que é mesmo uma questão cultural dos espectadores brasileiros? A que você atribui isso? Eu acho que é mesmo uma questão de hábito, né? Quer dizer, o cinema brasileiro também, ele enfrentou um grande período, assim, que havia dificuldades em fazer boas bilheterias, né? E encontrar o seu público. Aí descobriu-se esse filão das comédias, que está conseguindo arrastar bastante gente para o cinema. Há uma venda expressiva de ingressos de filmes nacionais nesse sentido. E a nossa cultura de assistir futebol, a cultura do brasileiro, é na telinha, né? Ou é na televisão no meio de semana e fim de semana, ou é um DVD que a gente compra para poder assistir. Há inclusive filmes de futebol que não tem boa bilheteria no cinema, mas tem boas vendas no campo do DVD, no segmento de DVD. Então, acho que é uma questão de hábito, é uma questão de formar público. Não há experiência mais mágica, isso a gente pode garantir, que eu passo o ano inteiro dentro de cinemas em várias partes do mundo, acompanhando e pesquisando filmes de futebol. Não há experiência mais mágica do que você coletivamente assistir a um filme de futebol na tela grande, né? É algo muito interessante e que aos poucos as pessoas vão sendo conquistadas para esse lado. O Cinefute é um festival que procura criar exatamente esse hábito, procura estimular para as pessoas, porque você vivendo essa experiência, você vai querer assistir isso de novo. Antônio, você lembrou aí que as comédias elas têm se tornado o oxigênio nos últimos tempos aí do cinema nas produções nacionais, né? Você acha que um dos caminhos para as produções associadas ao esporte deslancharem nesse mercado é essa associação com a comédia? Eu lembro, por exemplo, que a comédia O Casamento de Romeu e Julieta, né, que trata de um namoro entre um corintiano e uma palmeirense, né, levou 969 mil espectadores às salas de cinema. Então, eu acho que tem que buscar o seu filão, né? Os filmes de futebol, eles normalmente vão para o campo do documentário, por questões orçamentárias, porque temos boas histórias para contar. Eu acho que nós ainda vamos evoluir num certo momento para termos bons roteiros e boas histórias que envolvam o futebol no campo da ficção, né? Que é o caso do Romeu e Julieta. Então eu acho que temos que avançar, tem que amadurecer, tem que ter o seu público, né? E buscar cada vez mais encontrar essa janela aí onde nós possamos fazer as nossas apresentações, digamos assim, dos projetos ligados ao futebol. Antônio, segundo a Ancine, né, o público e a renda das distribuidoras brasileiras no primeiro semestre de 2013 cresceram quase 30% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, 2012, né? E alcançaram aí um faturamento total de R$1 bilhão somente com bilheteria, né? Sem contar aí outros meios de distribuição, TV a cabo, etc., né? Queria saber de você o seguinte: como é que a gente pode aproveitar essa boa fase do cinema nacional, então, né, para o lançamento de filmes
com a temática do futebol. Quer dizer, o que está faltando? Nesse caso aqui, nós vamos enfrentar um outro tipo de problema, né? Quer dizer, primeiro temos que ter produções e depois temos que ter os elementos que nos levem aos canais de distribuição, né? Então nós temos aí alguns filmes brasileiros, como você bem disse aí, puxando essa bilheteria, mas há um outro leque enorme de filmes que não conseguem ser distribuídos. E se os filmes de temática aberta em geral não conseguem ser distribuídos com a regularidade e frequência que seria o ideal, podemos imaginar o que acontece então com os filmes de futebol. Essa janela ela se fecha praticamente inteira. Então, repito, nós temos que ter, na verdade, bons filmes, bons projetos que possam responder a toda essa expectativa de um distribuidor para que nós possamos permanecer no cinema com os nossos filmes de futebol. E as redes sociais, né, Antônio? Eu lembro, aliás, que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com Antônio Leal, que é idealizador e diretor do Cinefute, Festival de Cinema sobre Futebol, que começa na próxima quinta-feira, né? A gente sabe que as redes sociais, Antônio, essa comunicação, né, via redes sociais se tornou importantíssima, essencial para qualquer tipo de empreendimento, né? Como é que você, que é o idealizador do Cinefute, né, pretende expandir, né, essa comunicação via redes sociais? Você considera também indispensável para o avanço, né, do cinema, do consumo de cinema, não necessariamente só ligado ao esporte, mas para o consumo de cinema do Brasil? Como é que isso pode ser trabalhado? Toda a produção que é lançada, todo evento que tem, digamos assim, a sua data confirmada, eles vão sempre usar as ferramentas das redes sociais porque são realmente indispensáveis. Então, na verdade, são elementos que podem estimular a presença do público, podem ser, digamos assim, uma plataforma de ações interativas, são fundamentais, são interessantíssimas, né? Porém, no caso do cinema comercial que a gente está falando, né, as salas de exibição são os espaços nobres, digamos assim, para o faturamento dos filmes. E no Brasil nós temos em torno de 2.600 salas de cinema apenas. Temos aí 5 ou 6% dos municípios apenas com o circuito comercial implantado. Então, o que nós fazemos com os outros 94% de municípios que não tem circuito comercial de cinema? É muita gente excluída. Então, nós temos um mercado aí que tem muito a crescer ainda, né? Porque muita cidade brasileira sem cinema. Esse você tocou num ponto nevrálgico importantíssimo aí, porque o aumento do consumo passa pela inclusão, né? Passa por essa melhor distribuição, né, dos filmes no cenário nacional, né? Muito bem, a gente está conversando essa semana aqui com o Antônio Leal, idealizador e diretor do Cinefute, Festival de Cinema de Futebol, que começa essa semana, no dia 22, vai até o dia 27. E eu queria, a gente está chegando quase aqui ao final do nosso programa, né? A gente ainda tem o nosso apito final, mas eu queria que você falasse um pouquinho desses destaques do Cinefute, então, que começa nessa quinta-feira, Antônio. Claro, quer dizer, o Cinefute esse ano, ele está apresentando 68 filmes de futebol, também é um número recorde nosso em 2014, e nós vamos fazer a abertura do festival nesta semana, na próxima quinta-feira, no Espaço Artiplex da Praia de Botafogo, com um filme que é uma coprodução uruguaia-brasileira chamado Maracanã, realizada por 2 diretores uruguaios, com um olhar uruguaio sobre a Copa de 50. Nós não tínhamos um filme ainda feito pelo Uruguai com relação a esse tema. Já convido a todos para comparecer nessa sessão de abertura, vai ser uma noite muito especial e que acompanhe o festival no Rio de Janeiro até o dia 27 de maio, quando nós faremos o encerramento do festival, com a entrega dos prêmios, dos filmes que foram melhor avaliados pelo nosso público, e faremos uma exibição também bastante interessante de uma estreia nacional, assim como o Maracanã também é uma estreia no Brasil, de um filme chamado Looking for Rio, que é um filme francês que trata dos 4 clubes cariocas chamados grandes, né, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo, e que vai fazer um mergulho, um passeio pelo Rio de Janeiro, através de novo do nosso querido Eric Cantona, que está se tornando aí um ator de cinema presente em todos esses documentários. E
Ao longo da programação, teremos inúmeros curtas-metragens interessantíssimos, internacionais e brasileiros. Teremos um filme sobre o Stoichkov, o grande craque búlgaro, né, que vai acontecer no dia 26. Vamos ter uma homenagem ao Canal 100 por um filme chamado Futebol Total. É um filme de 1974, portanto, o filme completa 40 anos esse ano. Estará presente lá toda a direção do Canal 100 para receber essa nossa homenagem. E ao longo do festival teremos ali uma série de atrações em que eu convido todos a que não percam e acompanhem a nossa programação pelo nosso site, que é o www.cinefute.org. Muito bem, a gente também, viu, Antônio, vai colocar a programação do festival no nosso site, www.negocioesporte.com.br, né? A gente está chegando aqui ao fim do nosso papo, mas antes eu tenho que te fazer duas perguntinhas rápidas, tá certo? Primeiro, o que você acha de agora os cinemas estarem exibindo também partidas ao vivo de futebol, né? Nessa semana a gente vai ter a final da Champions League entre o Real Madrid e o Atlético também de Madrid em Lisboa, né? E os cinemas alguns cinemas vão transmitir, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso e, para fechar, uma curiosidade, né? Nesse repertório todo de filmes ligados ao esporte, particularmente ao futebol, qual é o seu preferido? Bom, levar as partidas de futebol ao vivo para o cinema, isso é extraordinário, porque exatamente vai poder fazer esse movimento que nós nos referimos anteriormente, que é o espectador começar a ter essa experiência de ver imagens de futebol, transmissões de futebol, filmes de futebol na tela grande. E podendo tomar uma cerveja, inclusive, né? Exatamente, né? Que no estádio não pode. Começamos isso tardiamente, né? Quer dizer, no ano passado já houve essa transmissão e acho que no ano anterior também, mas isso na Europa já é quase uma prática, não só em jogos e eventos, que a gente chama que são as finais, né? Mas também nas rodadas regulares dos seus campeonatos, né? Então acho que isso é importante sim, porque vai fazendo essa transição, digamos assim, esse aperitivo que as pessoas vão tendo para se deslocar do seu cômodo sofá de casa, né? Para poder viver essa experiência super interessante que é ver os filmes de futebol numa grande tela. Com relação ao melhor filme, não existe, eu sempre digo assim, o melhor filme de futebol. Há aquele filme que mais marca a sua alma, a sua mente, quer dizer, o seu coração, aquilo que bateu forte em você. E eu lembro que o filme que eu sempre cito é o Isto é Pelé, de 74, né? Foi o primeiro filme de futebol que eu assisti na vida, ainda criança, e que trago comigo sempre isso, e era exatamente um período em que o espectador não precisava comprar o ingresso do cinema por sessão. Você comprava o ingresso do cinema, entrava no cinema, poderia ficar de manhã, de noite, você vê na mesma sessão quantas vezes quisesse, né? E Isto é Pelé foi isso. É um filme bastante interessante, bastante marcante, pioneiro, em que eu assisti assim, sessões consecutivas e não conseguia sair do cinema. Marcou muito isso. Muito bem, o nosso convidado dessa semana é o Antônio Leal, idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol. A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas está na hora do nosso... Apito Final. E no nosso apito final, conversando com o Antônio Leal, eu queria começar perguntando, Antônio, sobre uma jogada de mestre. Eu tenho acompanhado aqui a chegada das seleções, né, a previsão da chegada das seleções no Brasil. Eu acho que a seleção da Alemanha fez uma jogada de mestre. Ela está construindo o seu próprio CT em Santo André, uma cidadezinha que é Santo André, não São Paulo, Santo André, em Porto Seguro, que é na Bahia. E depois da Copa vai deixar a estrutura toda pronta para a cidade. Eu acho que isso foi realmente uma jogada de mestre. A Alemanha não está esperando o Brasil. Ele já foi lá e já fez o seu CT. Muito bem lembrado. Antônio, uma bola fora. Bola fora, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Foi de fato, né, a oportunidade que perdemos, né, de ter a construção de uma Copa do Mundo que todos nós esperávamos, com mais diálogo, com mais respeito, né, com mais atenção às demandas sociais. Isso aí eu acho que não há dúvida, não é à toa, né, não por acaso, que todas as estatísticas que estão sendo divulgadas agora recentemente apontam que a Copa do Mundo não vai trazer, digamos assim, os estímulos, né, e a atenção que era esperado, né. Há um nível de insatisfação muito grande e o próprio empresariado, pelas pesquisas recentes também,
não estão muito estimulados a investirem muito nessa questão do aproveitamento da Copa do Mundo no Brasil. É uma pena, infelizmente. Uma zebra, Antônio. Eu acho que eu tenho acompanhado com muita tristeza, digamos assim, o que está acontecendo com o futebol, no que tange a violência no futebol. O Brasil, ele é o campeão mundial, né, de violência. Isso pouca gente sabe disso, mas é a verdade. Então, você ir a um campo de futebol hoje com a sua família é muito raro, é muito difícil, você tem que pensar muitas vezes. Então, eu acho que é muito improvável que essa situação se reverta. É aí que eu queria chegar com a minha zebra, né? A dificuldade seria uma zebra se nós pudéssemos chegar e ir a um estádio com segurança, com tranquilidade. Para você entrar com o ingresso na mão, você já fica uma hora numa fila, ou seja, é tudo muito complexo para ir a um jogo de futebol. Para a gente fechar, Antônio, uma aposta. Uma aposta. Eu apostaria, sem nenhuma dúvida, na ampliação da difusão e do espaço que os times de futebol no Brasil vão ganhar a partir de agora, né? Eu acho que esses filmes que vão ser apresentados no Cinefute, por exemplo, e outros que nós estamos aí acompanhando, que ainda vão ficar prontos ao decorrer do ano, eu tenho absoluta certeza que isso vai abrir portas para que esses filmes comecem a ser mais, digamos assim, bem recebidos pelo público, e aqueles que forem para o cinema, eu acho que vão conseguir permanecer no cinema, que é a primeira luta, né? Porque se você não faz uma bilheteria, você é retirado da sala, mas também fazer bons números de bilheteria. Eu acredito nisso. Muito bem, quero agradecer aqui a participação no Negócio Esporte do idealizador e diretor do Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, o Antônio Leal. O Cinefute, que começa nessa próxima quinta-feira, dia 22, vai até o dia 27, uma bela oportunidade de ver e rever também, né, alguns grandes filmes, né, ligados à temática do futebol. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Até uma próxima oportunidade, Antônio. Um abraço, Antônio. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Um abraço. Obrigado pela participação. Muito bem, depois desse bate-papo com o Antônio Leal, idealizador e diretor do Cinefute, Festival de Cinema de Futebol, a gente sai das salas de cinema e abre a nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Bem, o programa de hoje falou sobre o futebol como um lubrificante para a indústria audiovisual. Claro que o rei do futebol não podia ficar fora dessa, né? Protagonista dos documentários Isto é Pelé e Pelé Eterno, o craque também acumula o papel principal em diversas campanhas publicitárias. A caixinha de surpresas de hoje, então, lembra um comercial dos anos 80 da Francisco Xavier Imóveis com o Rei Pelé e a Rainha dos Baixinhos, Xuxa. Vamos ouvir. A Xuxa e a Kate Lira já estão desejando, em nome de Francisco Xavier Imóveis, um Natal feliz e um ano novo cheio de paz e muita saúde. E eu gostaria de desejar a todos os brasileiros... Pelé, chegou o seu presente. Surpresa! E como eu estava dizendo, eu espero que todos os brasileiros recebam o presente que mais desejarem nestas festas. Eu já recebi o meu. Em nome de Francisco Xavier Imóveis. Sua garantia imobiliária. E você pode ver essa e outras peças publicitárias garimpadas aqui no programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias e a gestão de conteúdo digital de Renan Bernardes. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, com um programa inédito aqui na Bradesco Esportes FM. E lembrando para você que as reprises também do nosso programa aos sábados e domingos às 9 da noite. Uma ótima semana a todos e até a próxima com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.